Vamos agora conhecer quais são os tópicos, os objetivos desse curso de introdução ao que é DevOps. Quais são os objetivos, as motivações desse curso? Em princípio, claramente é passar conhecimento, né? Nossa motivação principal é transmitir conhecimentos, nos sensibilizar frente às disciplinas riquíssimas que foram construídas ao longo do tempo, que constituem o próprio DevOps, e permitir também que o profissional, vocês que estão assistindo, consigam ter bases para aprendizados complementares. Ou seja, há uma necessidade de entender esse mundo que, em princípio, não tem sido muito propagado do ponto de vista de formalização, e vou explicar por que daqui a pouco. E agora, toda essa ideia aqui de conseguir entender, nos apropriar e dar as bases para conseguir evoluir é justamente o foco desse curso. É um curso introdutório, né? Nossa agenda, em princípio, nós estamos falando aqui de 4 horas, né? Mas aí vocês ficam à vontade para ir assistindo na medida que vocês consigam ir absorvendo, né? Ou eventualmente dividindo nesses vários vídeos ao longo do seu aprendizado. Os tópicos que nós estamos vendo foram divididos aí em 4 tópicos importantes. Esse primeiro, nós estamos falando um pouco do contexto, do que será o curso, qual é a agenda, quais são as bibliografias, público-alvo, né, que serão os próximos slides agora. No segundo módulo agora, que faz parte aí já da introdução do DevOps, o contexto, né, de onde surge, quais são os principais sintomas, por que surgiu o DevOps, e isso nos ajuda fundamentalmente a entender o que vem a resolver o DevOps. Isso mobiliza bastantes outras técnicas que vamos ver um pouco mais para frente. Vamos fazer aí essa analogia, essa comparação entre os métodos clássicos, a agilidade que veio também a resolver uma série de problemas clássicos, mas ainda não suficientes para conseguir ter uma agilidade concreta, né? Que mais? Vamos falar sobre os ganhos da agilidade, adoção, vertentes, né? Quais são as diferentes áreas de conhecimento que vão convergendo para essa orquestração do próprio DevOps. Vamos falar aqui alguns métodos, né? Métodos ágeis, por exemplo, vamos falar do Kanban, do Lean, vamos falar do Scrum, que aqui eu estou falando de maneira genérica, para alguns são frameworks, práticas, filosofias. Bom, tudo isso vai fazer parte aí da composição desse DevOps e finalmente os benefícios, desafios dessa implantação do DevOps. No segundo ponto, agora já entrando mais em questões específicas, foi dividido em 2 partes. A primeira, onde vamos falar das disciplinas principais, ou seja, o que é uma integração contínua, uma entrega contínua, uma implantação contínua e finalmente a operação contínua, entender esses grandes blocos aí de práticas específicas, e aí nós entraremos depois em disciplinas técnicas, que sustentam as disciplinas mais abrangentes. Então vamos falar aqui de controle de versão, construção automatizada, da integração, que faz parte da integração contínua, configuração de ambientes, bancos de dados, arquiteturas monolíticas, componentizadas e técnicas para conseguir evoluir. Vamos falar sobre técnicas de implantação em paralelo, aquelas que são nomeadas como implantações quentes, ou seja, sem criar janelas de indisponibilidade. E inclusive nos ajudam a ter tranquilidade dentro do mundo de TI, evitando surpresas, né? Resiliências, problemas aí, soluções que foram dadas, monitoração, automação. Então, essas visões aqui também precisam ser entendidas do ponto de vista também de métricas, como eu vou mensurar, avaliar e evoluir a partir de números. Disso também passa a ser medido, mensurado de maneira diferente do clássico.
Vamos explicar claramente o porquê é necessário olhar para o coletivo, para o grupo e não mais para o individual. Por último, nós vamos falar sobre a adoção do DevOps, ou seja, quais técnicas, como conseguir evoluir o DevOps. E aí nós estamos falando de a própria adoção, e aí vamos falar de disciplinas agora comportamentais, ou seja, práticas de TDD, BDD, pull request, programação em pares, que mais? O próprio gerenciamento da mudança, que classicamente poderia ser visto como um grande vilão, um inimigo do DevOps, devido à burocracia, devido a técnicas muito, se a gente pensa, talvez muito burocráticas, que foram construídas ao longo do tempo. E nós vamos dar aí um espaço para conseguir conviver com isso, não mais de maneira conflitante, e sim de maneira integradora. Que mais? Gerenciamento evolutivo, vamos falar sobre como conseguir pagar um tal de uma dívida técnica, Tem uns termos aqui bem interessantes. Que mais? Os times, como conseguir construir times, E que mais? Solução evolutiva, como conseguir escalar DevOps, E aí vamos falar de vários frameworks de mercado, E por último, a segurança da informação do ponto de vista de DevSecOps. Com isso, apresentamos um panorama geral do que é nosso curso, o que é DevOps.